Ei, gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu estou bem também, graças a Deus. Então, estamos aqui mais um dia para lermos mais um capítulo da nossa maravilhosa Palavra de Deus, para aprendermos mais, amém? E hoje a gente está no capítulo 6 do livro de João. Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar? Senhor, muito obrigada, Jesus, por estarmos aqui, Senhor, diante de Ti, diante da Tua palavra, Senhor. Oh Deus, queremos aprender mais de Ti, Senhor. Precisamos, Senhor, aprender mais de Ti. Nos ensina, Deus, e nos ajuda, Senhor, a escolher sempre estar aos Teus pés, assim como diz essa canção, Senhor. Assim como aquela mulher que derramou aquele perfume caro em Ti, Senhor. Assim como Maria que escolheu a boa parte, nós queremos estar aos Teus pés, Senhor. Mas somos tão falhos, Deus. Precisamos tanto de Ti, Jesus. Nos ajuda, Senhor, nos perdoa. Renova as nossas forças. Renova a nossa mente. Oh Deus, prepara a terra do nosso coração, Senhor, para que a Tua palavra germine em nós. E que a gente consiga, Senhor, realmente dar frutos. Que as pessoas possam Te ver em nossas vidas, Jesus. Nos ajude sempre, Deus, a escolher a boa parte, a melhor parte. Nós queremos, Senhor, estar sempre diante de Ti, Senhor. Nos ajuda. Não conseguiremos sozinhos. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Fica conosco. Tira todo impedimento das nossas mentes, Senhor. Para que a gente possa entender as Tuas revelações, compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Oh Deus, nos ajuda, fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eita glória. Espera aí só um minutinho, porque eu já tô sem o óculos e com o olho embaçado aí que eu não vou conseguir ler. Aí falar em óculos, irmãos, eu tenho uma boa notícia. Glória a Deus. A moça da loja falou que não ia conseguir me entregar o óculos, né? Antes de 10 dias, lembram? E para honra e glória do Senhor. Hoje ela me ligou. E eu vou buscar o óculos amanhã. E como eu ainda não fui cuidar dele, porque eu vou fazer prova sábado. Ai, e a tela do computador já cansa muito as minhas vistas. Sem o óculos ia ser bem difícil. Mas eu sei que o Senhor estava no controle de tudo. E glória a Deus, ela me ligou. Eu vou buscar o óculos amanhã. Graças a Deus. Então vamos começar a leitura? Vamos lá. Capítulo 6 do livro de João. A primeira multiplicação dos pães. Versículo 1. Ó, baixando a música. Versículo 1.
Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se aos seus Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Mandem o povo assentar-se. Havia uma grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois de todos receberem o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada e deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Versículo 16. Jesus anda sobre as águas. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: Sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Jesus, o pão da vida, versículo 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando
não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que me enviou. Então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu, e diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. Versículo 47. Isso mesmo. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai.
Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Versículo 16. Eu tô meio alérgica, tá, gente? Versículo 60. Muitos discípulos abandonam Jesus. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi os 12. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi os 12? Todavia um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Glória a Deus, acabamos aqui o capítulo 6 do livro de João. E eu queria ler esse versículo aqui, gente. Esse versículo, nossa, ele vem tão forte assim no meu coração, sabe? Quando Simão Pedro responde lá no versículo 68. Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. É assim que eu me sinto, sabe? Não tem para onde ir mais. Só para os braços dele. Eu não sei mais fazer outra coisa na vida. Eu não consigo mais voltar para uma vida que eu tinha antes de Jesus. Glória a Deus por isso. É exatamente isso. Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. E eu quero ler uma frase só aqui do comentário da autora, porque a gente já está com o tempo bem estourado. Ela diz assim, só uma pequena frase. A fé precisa vir em primeiro lugar. As obras a seguirão. Aí eu vou ler aqui também, completando essa frase, o versículo 29. Esse aqui é o que eu acabei de ler, foi o comentário da autora. Agora é um versículo. Versículo 29 diz assim: Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. A obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Às vezes a gente quer fazer tantas coisas para o Senhor, ou às vezes a gente se cobra por não estar fazendo nada que a gente acha irrelevante na obra, né? E olha o que o Senhor diz aqui nesse versículo. A obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou.
Às vezes não adianta a gente fazer nada se a gente não estiver crendo. Por isso que eu acho que Jesus, ele fala tanto, ele dá tantos exemplos aqui a respeito de fé. Porque ele queria injetar isso em nossos corações, sabe? A importância de crer. Não adianta a gente fazer nada se a gente não crer nele. A primeira e a mais importante obra é essa. É crer naquele que ele enviou. E como a autora mesmo disse aqui, a fé precisa vir em primeiro lugar. As obras a seguirão. A gente vai fazer muitas obras, sim, para o Senhor, na obra do Senhor. Mas elas têm que seguir a nossa fé. Não adianta a gente fazer nada sem fé. A palavra mesmo diz, as obras sem fé é morta. Para que a gente possa meditar aí. Se a gente está realmente enxertados com essa fé. Se a gente está crendo mesmo a despeito de qualquer situação. Se a gente está realmente olhando para Ele, o autor e consumador na nossa fé. Amém? Então medita aí, que eu vou continuar meditando aqui, porque hoje o Espírito Santo está me tocando de uma forma muito forte aqui. E eu creio que Ele vai te tocar aí também, amém? Então passa o dia aí, ó, coladinhos no Rei. Cola nele, gruda nele, não larga ele, amém? Medita aí na palavra, amém? E não esquece, Jesus está voltando, cola nele, amém? Hoje é o dia que temos para viver, então vamos vivê-lo agarradinhos nele, amém? Beijão, cola no Rei. Até amanhã, se o nosso Jesus permitir. Shalom.